Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Já saiu aquela tela inicial, então estamos aí ao vivo com aqueles que estiverem nos acompanhando nesse nosso terceiro e último dia de Fascismo e Cinema, reflexões à luz da Constituição de 88, que é um evento que nós estamos promovendo aqui no âmbito da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, e pode se colocar também em parceria com a presidência, porque foi um evento que já na sua origem teve a concepção pensada junto com a presidência da seccional, com o Dr. Breyer, que estava aqui conosco no primeiro dia, e que está dentro de um contexto um pouco mais amplo do projeto Cultura Jurídica e História Constitucional, um projeto que no final de agosto teremos uma outra atividade envolvendo especificamente a história constitucional brasileira. Nos outros 2 dias nós trabalhamos com filmes, e um filme que mais ou menos permeia todo o nosso debate é o Saló, do Pasolini, que, como foi colocado ali no primeiro dia, inclusive o vídeo está no YouTube, foi um filme assim, que trouxe uma série de conceitos, e nós até naquela noite conseguimos explorar alguns deles. O primeiro conceito que nós tentamos trabalhar seria aquele conceito de tomada do poder. E no último encontro, nós utilizamos 2 filmes, A Vida é Bela e O Labirinto do Fauno, e nesses 2 filmes, no debate ali com os colegas, aqueles que acompanharam puderam ver que gera um sentimento muito ambíguo, por isso nós inclusive tínhamos colocado o nome de alienação nessa temática. A tendência à alienação, o que o fascismo acaba produzindo naqueles que estão envolvidos diretamente e naqueles que precisam se alienar porque não suportam essa realidade tão crua colocada ali no seu convívio social. E hoje nós estamos aqui com um tema que, para mim, é um dos mais fascinantes, que seria prospectar como teria sido o fascismo italiano se ele não tivesse a Segunda Guerra Mundial, e mais ainda como seria o fascismo hoje. E aí é um prazer grande contar aqui com a presença de 2 jovens doutorandos, a doutoranda Celina Alcântara Brode, que trabalha especificamente com temáticas políticas, ela faz doutorado em filosofia política na Universidade Federal de Pelotas. É uma satisfação estar com a colega aqui, muito obrigado pela presença, já vamos passar para as saudações. E uma satisfação não inferior estar com o doutorando Gilberto Morbach, que é nosso doutorando no programa de pós-graduação na Unicinos, fez mestrado conosco, e que trabalha no direito, questões que se relacionam também com regimes políticos. Por isso, também essa questão de estarmos com doutorandos, com pessoas que estão com pesquisas envolvidas, e poder prospectar como seria e o que fazer para evitar, é o nosso objetivo nessa noite. Os eventos estão sendo programados para uma noite, mas como aqueles que acompanharam os outros dias podendo perceber, eles se estenderam a quase 2 horas. A gente vai tentar ficar dentro de 1 hora e 1 hora e meia hoje. Diferentemente dos outros dias, hoje é um livro que deu origem a uma série muito premiada, a série The Plot Against America. Em algumas votações foi eleita a melhor série já produzida, por isso eu não vou ousar comentar, porque o Gilberto vai fazer as considerações. Como hábito, eu estou tentando deixar um pouco mais informal o clima, estou chamando pelos primeiros nomes. Assim, agradecendo novamente, passo aqui para uma primeira saudação à nossa convidada Celina. Tudo bom, Celina? Bem-vinda. Tudo bom, professor? Então, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. E um prazer também estar aqui com o Gilberto. A gente tem uma ponte em comum, que é o Estado da Arte, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de poder colaborar, que traz com comprometimento a pluralidade de ideias, né, trazendo tanto cinema, arte, filosofia, literatura, com o cuidado que a gente precisa ter nas redes para enriquecer o debate, enriquecer essas conversas, enriquecer todos esses pensadores, escritores, e eu acho que o Gilberto faz muito bem esse trabalho, então é um prazer enorme estar aqui, falar sobre a série, uma série que eu gostei muito de ver, que é adaptada do livro do Philip Roth, que é um escritor que eu gosto muito, já li outras obras dele, é um escritor muito rico, que faz a gente pensar bastante. Então, eu gostaria de agradecer o convite, e é isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado novamente, Celina. Agora para uma saudação inicial e como surgiu também a ideia a partir de algumas conversas com o Gilberto, dentro de um momento que nós estávamos conversando sobre, aqui no âmbito da OAB, eu estava conversando especificamente com o Dr. Ricardo Breyer,
e estava paralelamente também conversando com o Gilberto, no âmbito do Estado da Arte, uma série de textos saíram envolvendo livros, e o Gilberto participou também de uma série envolvendo cinema e fascismo no Estado da Arte. Por isso, para comentar um pouco, fazer essa breve sinopse do The Plot Against America, eu passo a palavra ao Gilberto. Muito obrigado novamente, Gilberto. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, Celina. Boa noite a todos que nos assistem. Não poderia ser diferente, eu quero começar dizendo que é uma honra enorme estar participando desse evento. O professor Anderson é alguém que representa um grande mestre para mim, fez parte da minha banca de mestrado, é alguém com quem eu tenho uma relação muito próxima agora no doutorado, em termos de orientação mesmo, é um exemplo acadêmico para mim. Falo sem demagogia alguma, faço questão de tornar isso público aqui. Para mim é muito legal também estar participando de um evento com a Celina. Como o professor Anderson já adiantou na apresentação, eu sou editor do Estado da Arte, a revista de cultura e ideias que está hoje hospedada lá na home do Estadão. E a Celina é uma colaboradora essencial para aquilo que o Estado da Arte representa e que também é importante a gente debater aqui um pouquinho hoje, que é exatamente a ideia do pluralismo, da livre discussão de ideias. E, como o professor adiantou também, no Estado da Arte nós travamos algumas discussões sobre cinema e fascismo, sobre literatura e fascismo, sobre a necessidade de se compreender o fenômeno como tal, a partir de algumas reflexões que permitem essa compreensão. E eu acho que é precisamente essa ideia do evento aqui, que o professor Anderson captura muito bem. O evento está sendo muito bem colocado, acompanhei as primeiras discussões. Felizmente, hoje, acho que a gente está conseguindo conversar sobre algo que, pelo menos, a gente pode indicar, né, professor, que o Saló a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de dizer, olha, assistam e tal, porque... Mas acho que essa a gente pode recomendar tranquilamente, assim, que The Plot Against America é uma série muito boa. Ela é muito fiel, apesar de ter uma grande diferença, e a gente vai poder trabalhar isso depois, mas ela é bastante fiel ao livro do Philip Roth, como a Celina já mencionou, que, por sua vez, é um livro maravilhoso. Muita gente diz que não é o melhor Roth, eu até acredito que não seja de fato o melhor Roth, mas eu acho que é um grande livro do Philip Roth, sim. Acho que é um livro que captura bem os méritos dele enquanto autor, e é um livro que, por si só, dá muito pano para manga, para uma discussão assim que, de fato, assim, a gente vai tentar ficar nessa hora e meia, mas a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre os desdobramentos desse livro. Eu vou, mais para frente, fazer uma breve sinopse, mas, assim, para fins dessa primeira saudação, eu quero, de fato, dizer que é uma honra enorme estar participando desse evento da OAB, com a convite do professor Anderson, estar aqui com a Celina. Estou realmente muito feliz e tenho certeza que vai ser uma noite de discussões muito, muito ricas aí. Muito obrigado pela consideração pessoal, Gilberto. Também está sendo um prazer agora no doutorado com uma maior frequência, principalmente em virtude das diversas atividades de pesquisa. Consegui ter um contato contigo no mestrado, a gente acabou não tendo maior contato, eu acabo ficando mais envolvido no âmbito das pesquisas no doutorado, mas realmente uma satisfação, um grande prazer ter te conhecido e estar com essa convivência agora. Eu não me sinto tão autorizado a fazer uma breve sinopse assim de 1 minutinho, 2 minutinhos, para que a gente possa desdobrar e daí, a partir da Celina. Gilberto, fazes uma pequena história para nós aí da série a partir do livro? Faço sim, tranquilamente, professor. O livro, como eu falei agora um pouquinho por cima, a Celina já havia adiantado também, a série é baseada num livro chamado precisamente, então, The Plot Against America, ou, na tradução, O Complô contra a América, do Philip Roth. E como eu já adiantei também, dá a sinopse, com exceção do final, que eu não vou adiantar aqui porque eu não quero dar spoilers, a série é bastante nova, com exceção do final, especificamente por um detalhe alterado propositalmente pelos diretores da série, a sinopse é a mesma até chegar nesse final, porque, como eu já adiantei antes, é bastante fiel à adaptação. O livro, então, do Philip Roth, a série do David Simon e do Ed Byrne, que são também, por suas vezes, premiadíssimos. O David Simon é o mesmo cara do The Wire, que é considerado até hoje uma das melhores séries da história aí das séries. A série entre as séries, talvez Sopranos, talvez uma e outra aí que compitam no mesmo grau, mas The Wire, de fato, é muito celebrado até hoje.
E então, assim, como uma breve sinopse, a história é a seguinte, e acho que a partir dessa sinopse a gente já vai conseguindo entender por que essa série, ou esse livro, por que essa história, para esse tipo de discussão que é a discussão que vai ser o mote da noite de hoje. Porque o professor Anderson queria trabalhar nesse evento final, e eu acho que a palavra por ele escolhida captura muito bem, a questão da normalização. E a gente pode abordar essa palavra a partir de 2 prismas, assim. A normalização do regime enquanto regime e a normalização das condições que engendram esse regime e tornam ele possível. Então, normalização sobre 2 aspectos. Mas vamos lá, isso fica para depois. O ponto inicial é o seguinte, o que é o The Plots Against America? A série, o livro. O Philip Roth conta, e na série ele também tem o nome de Philip, ele só não vai ser Philip Roth porque é uma adaptação, mas é Philip Levin na série. Então, até o primeiro nome é preservado. Ele conta a história a partir da perspectiva da sua família, olhando para trás. Então, assim, muita gente caracteriza como uma distopia, mas geralmente distopia é voltada para o futuro. A gente sempre pensa em 1984, agora está muito celebrada também The Handmaid's Tale. Plots Against America é uma distopia com o olhar voltado para trás, por assim dizer. Porque o que o Philip Roth está contando ali é uma história contrafactual. Vocês imaginem, a Alemanha nazista está ascendendo, está cada vez mais forte. A história que nós conhecemos é a história como ela é. Roosevelt ganha novamente a eleição pela 3ª vez nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra, os nazistas são derrotados, o fascismo, felizmente esse fascismo que a gente conhece acaba, e aqui estamos hoje discutindo aqui no Zoom. O que o Roth está estabelecendo como um exercício de história, um exercício de pensamento, uma reflexão filosófica, várias são as interpretações que se fazem ali, mas ele coloca o seguinte, e se, na verdade, Roosevelt não tivesse vencido as eleições, e quem tivesse vencido, na verdade, fosse o Charles Lindbergh, o aviador abertamente antissemita, aberta e claramente antissemita, que no livro, assim, até aqui tudo isso de fato existe, assim, o Lindbergh é uma figura real, não é um personagem que o Roth criou. Ele trabalha sempre com coisas que existiram. A única coisa que ele vai começar daí tomar a licença literária dele, e aqui a gente está falando do livro, mas está falando da série também. A licença começa com a força do Lindbergh nas eleições. Porque, na verdade mesmo, agora pensando em como foi, o Lindbergh ele só foi cogitado como talvez ser um candidato, ele nunca teve força eleitoral nesse sentido. Mas o que o Roth quer colocar ali? O IC, que foi a discussão do evento passado, e se o Lindbergh, um antissemita, tivesse vencido? E não o Roosevelt, e na verdade com um discurso isolacionista. Na série, para já aproximar aqui da sinopse, o slogan do Lindbergh na campanha é America First. Olha como isso é contemporâneo em tempos de Make America Great Again e coisas assim, né? Então, o ponto é, o Lindbergh chegou ao poder dizendo assim, ó, essa guerra é a guerra da Europa. Essa não é a nossa guerra. Os Estados Unidos têm de permanecer neutros, porque nós não precisamos mandar os nossos jovens para lutar em solo europeu por uma guerra que não foi a gente que começou. Nós não temos nada a ver com isso. Só que, além disso ser perigoso por si só, a grande questão aí é que esse discurso é levado a cabo, de novo, em termos, como eu falei antes, abertamente antissemitas. É uma culpabilização dos judeus e é, de fato, uma conspiração. Só que na série, então, o que acontece? O Lindbergh ganha as eleições. E ele tem, inclusive, um rabino que é chefe de campanha com ele. Tá aí, de novo, então, uma materialização dessa questão da normalização que a gente vai discutir hoje aqui. E, assim, ele ascende ao poder sempre com esse discurso de não, a guerra não é nossa, os Estados Unidos têm que permanecer neutro. Ele vai moderando um pouco o discurso, mas, ao mesmo tempo, manifestações antissemitas na sociedade começam a se sentir cada vez mais autorizadas. As pessoas começam a enfrentar dilemas do tipo assim, eu enfrento isso que está acontecendo, eu fico aqui, eu fujo para o Canadá porque essa é uma opção que está me parecendo mais viável. Esses dilemas todos vão acontecendo, enquanto que o governo, com um discurso
aparentemente mais moderado, vai tomando políticas que vão muito nessa linha antissemita que já havia sido anunciada pelo Lindbergh, que são coisas que são vendidas como se inócuas fossem. Primeiro, ele lança um programa de... eu não sei exatamente que palavra usar aqui, mas ele lança os jovens de famílias judias para conhecer a verdadeira América. Então, eles vão para o interior, para as fazendas. Tudo isso nessa ideia, então, de... Não, nós simplesmente queremos mostrar como a América é e queremos, inclusive, unir todos, America First. Só que cada vez mais isso vai se exacerbando. E depois ele chega com ele, o Lindbergh, e sua equipe, evidentemente, lança uma campanha de, basicamente, de realocar os judeus no território americano. E isso vai crescendo cada vez mais, e a retórica, aliás, o que antes era retórica antissemita vai cada vez se tornando mais forte no tecido social, cada vez mais episódios de violência vão acontecendo, legitimados pelo discurso do presidente herói, que chegou com esse discurso, então, prometendo o isolamento, porque a guerra não é nossa, e America First e tudo mais. Mas o ponto é, por que discutir aqui hoje The Plots Against America? Porque a ideia aqui é discutir ao mesmo tempo essas duas coisas que nós falamos aqui, que The Plots Against America captura muito bem. Que é, ao mesmo tempo, a ideia da normalização sob dois prismas. A ideia de normalizar as condições que tornam esse fascismo possível, em primeiro lugar, e depois a normalização do próprio regime para que ele se mantenha estável, uma vez que ele tenha ascendido ao poder. Então, basicamente, em termos muito crus e para tornar uma sinopse bem sintética mesmo e perguntar para a Celina as impressões sobre a série, se faltou alguma coisa no meu resuminho aqui, basicamente qual é o plot de The Plots Against America? É uma história contrafactual, como se, na verdade, o Roosevelt não tivesse vencido as eleições. Quem tivesse ganho era, na verdade, o Charles Lindbergh, um aviador, herói popular, que bem é antissemita. E assina um pacto, então, com Ribbentrop, com Hitler, para, enfim, um pacto de não agressão, e estamos com vocês, e America First. Passo a palavra aí para a Celina para comentar sobre a série, sobre o meu resumo, enfim, a gente começa dialogando para tentar manter, inclusive, essa promessa do professor Anderson de ser um evento relativamente leve, apesar de o tema não ser tão leve. Gilberto, só antes de passar isso para a Celina, pegaste realmente bem esse ponto. Além eu não conheço a Celina pessoalmente, além de ser uma satisfação estar com ela aqui pelo perfil dela, tem essa questão da filosofia política. Essa questão aqui para nós, no primeiro dia, foi uma questão, foi um ponto que a gente pensou muito, porque o evento é um evento de juristas, é um evento no âmbito da OAB. Inclusive, nós pensamos muito se faríamos o evento aqui ou em alguma universidade, e fazer na OAB era mais essencial essa questão do direito. E nós trabalhamos no primeiro dia, usamos o salão muito para isso, porque o voto não foi importante. No dia 30 de outubro de 1920, nós tivemos a marcha sobre Roma. Os fascistas perderam a eleição, tiveram uma votação ridícula, e daí foram fazendo um caldo durante todo o inverno e convenceram Vittorio Emanuele III a colocar Benito Mussolini como o primeiro-ministro. E logo em seguida há uma monarquia constitucional fascista e se instaura, se mantém e vai passando uma ideia de progresso econômico. Tudo isso nós ficamos discutindo ali. Hoje aqui, e realmente eu vi bastante interessante nesse sentido, porque o olhar da filosofia política para o voto, para a deliberação, é um outro olhar. E aqui a gente está com um livro que depois virou essa série, que fica imaginando como seria se a maior potência, a principal potência democrática do mundo no século XX não tivesse Roosevelt. E Roosevelt já vinha de 2 grandes mandatos. Ele poderia ter perdido no voto. Sem dúvida alguma, ele poderia ter perdido no voto. Por isso que é realmente uma satisfação de ter aqui. Mas fique à vontade, eu só estou fazendo esse comentário porque quem eventualmente acompanhou o primeiro dia ou vem assistir os vídeos em sequência, nós ficamos num debate muito jurídico naquele momento, e agora ter uma filósofa política aqui é uma satisfação. Celina, por favor. Adorei o resumo do Gilberto. Gilberto, acho que foste pontual em resumir os pontos mais importantes da série.
eu não conseguiria fazer, eu ia me atrapalhar, ia começar a abrir janela, porque isso a filosofia nos ensina a ficar abrindo janelas e fazendo tantas perguntas. Eu não sei se eu ia conseguir ser assim tão clara e conseguir uma síntese tão boa como a que tu fizeste. O que eu acho interessante tanto da série quanto do livro e do assunto é que, embora Roth escreva não para que os leitores tirem qualquer lição moral das histórias dele, e isso ele diz numa entrevista, quando questionado por que você escreve, ele diz, eu não escrevo para que os leitores aprendam alguma coisa, e de fato ele tem essa capacidade de jogar o leitor num ambiente sempre tensionado, em algo idealizado, que é cortado por contingências muito duras, muito difíceis, muito trágicas. Então, o Roth ele tem a capacidade de modernizar a tragédia grega. E no caso do complô contra a América, o que é interessante? Que ele coloca a história na perspectiva de uma criança, que é ele mesmo. Embora ele esteja contando a história já adulto, a perspectiva é de uma criança. E ele inicia com uma frase que diz assim: o medo domina essas lembranças. É a frase inicial do livro dele. E é interessante a criança ser quem narra a história, porque a criança vai ser sensível às emoções que se dão ali, que são jogadas naquele cenário político. Ela não tem a capacidade de fazer as distinções conceituais, posições políticas, mas a criança é capaz de entender que existe medo, que existe raiva, que existe insegurança e que existe um ambiente aonde tudo isso ocorre. E qual é esse ambiente, essa premissa hipotética do e se? Né? Porque é aí que se desdobra toda a história. E se chegasse a esse ponto de, dentro de uma democracia, que aí eu puxo a fala do professor Anderson, a democracia ela é frágil. O voto ele não garante muita coisa, né? E isso aí a gente está tendo que lidar com essas questões na pele. E Roth coloca isso de uma forma muito bem elaborada, porque as paixões fascistas elas vão entrando de forma sorrateira no cotidiano, não é de uma forma dada e óbvia. Por isso eu acho interessante a história ser narrada, no caso, por ele, numa versão criança. E a pergunta dele é: como é que a minha família se comportaria diante disso? Como é que o meu pai, morando num bairro, se comportaria diante desse cenário de medo? Né? E a partir daí ele vai fazer todo o desdobramento da história. O que eu quero trazer aqui, eu falei medo várias vezes, por quê? E aqui eu quero aproximar um pouco a visão que Robert Paxton faz no livro Anatomia do Fascismo. A gente tem que olhar, se a gente olhar para o fascismo a partir das paixões e das emoções que ele mobiliza, a gente consegue compreender um pouco melhor esse movimento, e que tem essa diferença, né, movimento de regime, a gente consegue compreender melhor como ele se dá. Porque o fascismo nada mais é que a capacidade de mobilizar paixões. E o medo vai ser um grande vetor dessa mobilização de paixões. O fascismo, diferente de outras ideologias políticas, ele não está assentado sobre uma matriz teórica, articulada, clara, como o liberalismo, o conservadorismo. Isso é um erro que as pessoas às vezes cometem, de querer associar o fascismo ao conservadorismo. São coisas, né, conceitualmente diferentes, porque o conservadorismo vai ter uma
uma matriz teórica bem articulada, diferente da própria ideia de comunismo, que também está assentado sobre uma premissa teórica e uma cadeia de argumentos coerentes. O fascismo não. O fascismo, ele é justamente tão maleável e pode ser, digamos, exportado para qualquer nação, porque ele nada mais é que a capacidade de mobilizar essas paixões. Claro que é possível a gente ter algumas características nucleares, como a oposição radical à esquerda, o ultranacionalismo, a crítica ao individualismo liberal, porque no fascismo o que se sobressai é uma identidade de grupo, né, muito forte. E o que é interessante na série é que Roth coloca uma família dentro dessa premissa hipotética, sentindo todas essas paixões serem mobilizadas por um líder carismático, popular. Ele representa, de certa forma, uma identidade americana, ganhando as eleições e legitimando um certo ódio que começa velado contra o povo judeu, se legitimando na rotina, naquelas escolhas que vão acontecendo durante o dia. E isso ele consegue fazer muito bem, tanto no livro quanto na série. A adaptação da série eu achei muito rica, porque ela vai te levando ao ápice em conta-gotas, né? A gente vai pensando quanto mais de pressão eles vão aguentar, o que mais vai acontecer. E são apenas nos últimos episódios que aquilo toma uma proporção gigantesca e o espectador vai sendo levado junto com aquela perspectiva que o Roth criou. Então, eu acho fascinante. Acredito que essa questão das emoções nos é muito rica para a gente pensar, e em como também as redes sociais mobilizam. Ali na série, tanto no livro, o rádio é muito presente. O rádio, ele se dá de forma a comunicar para as pessoas, a criar a imagem do inimigo. E a gente tem que entender que o fascismo, ele vai, de alguma forma, pegar todo esse humus, que o Robert Paxton chama de lava emocional, e vai oferecer uma espécie de remédio para isso. E o que é esse remédio? Essa ideia praticamente mística que une a figura do líder com uma identidade de nação para uma circunstância social extremamente insegura e incerta. E quando as pessoas estão com medo, existe um impulso, que é até um impulso pré-reflexivo, de buscar algo, de buscar uma segurança. E aquele líder que conseguir mobilizar essas paixões e oferecer essa segurança, capitalizando o medo, capitalizando o ódio e identificando um grupo responsável por aquilo, vai mobilizar as massas. Com certeza vai mobilizar as massas. E eu acho que isso fica muito claro, que embora os Estados Unidos tenham uma Constituição que é mais enxuta que a nossa, eu tive a oportunidade eu morei 2 anos nos Estados Unidos, em Mississippi, e é muito claro como eles têm enraigado a ideia dos direitos individuais. E o Roth consegue pegar isso e meio que ir desmanchando, sabe? Tanto no livro quanto na série, aquilo vai se desmanchando, as pessoas vão se permitindo, porque qual é o medo? Qual é o elemento do medo? É o falso dilema que ele coloca, é reduzir toda a complexidade social a um dilema simples. Ou vote em Lindenberg, ou vote na guerra. Então, para aquelas pessoas que estavam votando no Lindenberg, elas tinham a justificativa
de dizer, não, eu não sou antissemita, eu não sou fascista, eu só não quero ir para a guerra, porque eu sou o quê? Americano. Então, a ideia de América, de nação suprema, justificava o discurso que colocava numa certa minoria toda a culpa de, se caso acontecesse algo terrível por causa da guerra, haveria um culpado. Então, eu acho que isso é muito rico na série. Eu sempre, assim, eu fico me pensando como é que a gente pode se proteger legalmente disso, né? Porque essas coisas vão acontecendo dentro desse tecido social. A gente tem as leis, nós temos os 3 poderes, e Roth pega uma sociedade que até então tem isso muito resguardado, mas mostra que ali também é frágil. Então, eu passo a bola para o Gilberto, para como é que ele vê essa insegurança e esse esfarelar dos pilares legais dentro da série. O que tu acha, Gilberto? Eu acho muito interessante essa percepção da Celina com relação à questão. Ela menciona a ideia dos direitos individuais nos Estados Unidos, que de fato é um negócio muito forte. Eu acho que essa ideia, não apenas dos direitos individuais, mas de um certo... não num sentido negativo da palavra, mas um excepcionalismo americano, tanto no America First, do Lindy, como a Celina bem trouxe, quanto na insistência do pai do Philip em, não, eu vou ficar aqui, porque o país é meu, o país não é deles. Eles é que estão querendo tomar de mim. Essa história de America First, na verdade, não é essa. Esse não é os Estados Unidos, o que eles estão dizendo que é. Então, eu acho que a ideia da série casa muito bem com o leitmotiv da percepção da América sobre si mesma. E acho que a Celina consegue capturar bem o espírito da discussão, da normalização com essa linha que ela consegue traçar aí, porque o ponto é o seguinte, ligando com o que o professor Anderson inaugurou aqui falando, que é a questão do voto e das instituições que estão ali. E o Lindbergh, na série e no livro, ele não ascendeu ao poder com tanques nas ruas ou dando um tiro. Pelo contrário, um discurso de paz. Então, a gente pode discutir se é autêntico ou não, mas o ponto é o seguinte, as instituições estavam ali postas, continuaram postas, ao menos aparentemente, enquanto o Lindy estava no poder. E essa é uma pergunta fundamental que nos é colocada e que eu acho que tem muito a ver com o que se discutiu nos outros eventos, mas que aqui tem um prisma novo, professor Anderson, que é justamente essa questão que o senhor já bem inaugurou ali, e claro que isso tem tudo a ver com o que a Celina falou, da capacidade de movimentar as emoções, que esse é o cerne do fascismo, o medo, o ressentimento é uma coisa que é muito forte. A ideia do quanto, e eu acho que ninguém melhor do que o professor Anderson para fazer essa pergunta, o professor Anderson, alguém que conhece Schmitt como ninguém, o quanto a ordem legal, num sentido bem amplo da definição mesmo de ordem legal, o quanto que a ordem legal consegue estabelecer freios para esse tipo de movimento que a Celina define como um movimento que articula para si as paixões e os ressentimentos que já estão ali colocados, o quanto que a ordem legal consegue colocar um obstáculo nisso, o quanto que ela não consegue colocar esse obstáculo. Sobretudo, professor Anderson, eu faço esse questionamento tendo em mente essa possibilidade, já colocada muito bem pelo senhor, de uma ascensão não pelos tanques, não pela força, mas pelo voto. Como é que o senhor enxerga essa questão da possibilidade de uma ascensão de um movimento como esse e as possibilidades que uma ordem legal oferece quando um movimento tal chega ao poder por meio do voto popular? Eu acho aqui que a gente tem alguns pontos assim já bem definidos para tentar
pensar um pouquinho. Tem uma questão, perdão, tem uma questão que ela é um pano de fundo generalizado, que é a questão do medo, que é o que eu vou tentar responder o teu questionamento a partir daí, e que a Celina já trouxe isso muito bem. E a outra questão que ela referiu também, que eu acho que é importante a gente enfrentar aqui, a questão da comunicação. Essa comunicação via Estado, que era o que acontecia nos anos 20, nos anos 30. Mas essa dúvida sobre que nós constantemente nos colocamos, e se a gente vai buscar os textos dos anos 20, dos anos 30 na Alemanha, era a grande discussão, como o sistema jurídico pode se proteger. E na Alemanha foi mais complicado do que na Itália, porque na Alemanha houve o questionamento, houve eleição, bem ou mal o sistema foi sendo todo ele adaptado. Por isso tem uma espécie de pressuposto que isso aí eu viria, e eu também daí passo essa reflexão para ver o que vocês colocam. É um pressuposto ali que o colega que nos acompanha aqui, Gustavo Zaloc, já mandou reservadamente, e que é algo que naquele momento nós sentíamos e que nessa virada de milênio, nessas 2 últimas décadas aqui do primeiro século, nós estamos sentindo, que é uma aversão ao movimento globalista, ao movimento globalizante. Nós, segundo os sociólogos, nós tivemos grandes fases da globalização. Um sociólogo muito conhecido, Roland Robertson, ele fez uma classificação e o grande salto que a gente teve na globalização foi na década de 1890 para a década de 1920. Aí nós tivemos a comunicação total, foi a época das grandes navegações constantes, com comunicações constantes de navegações, a época da aviação, um transporte que antes demorava semanas, agora demora 1, 2 dias. Nós tivemos um redimensionamento de todas essas relações. E nós tivemos culturalmente uma coisa que aqui no Brasil nós sentimos, em alguns textos ali no Estado da Arte, a gente já percebe o pessoal trazendo isso, o impacto da Belle Époque, a construção de grandes categorias intersubjetivas na cultura. Isso para o cidadão comum, para o cidadão iletrado, no Brasil dos anos 20, a gente tinha 80% da população, a gente não tinha IBGE, não tinha como saber, mas a estimativa é que no Brasil, por exemplo, 80% da população era analfabeta. Já perguntei isso para colegas italianos, também todos eles apostam que não tinha o Instituto Nacional de Estatística, o Estado, não tinha o Instituto de Estatística nos anos 10, nos anos 20. Também imaginam que 80%, 70% da população italiana fosse analfabeta. Há um medo muito grande, porque você não sabe o que está vindo. Por isso, esse medo é o medo do externo. E aí a gente tem a xenofobia, que agora é muito forte, nesse movimento do Brexit. É um medo que o britânico tem, um medo irrazoável, irracional até, frente à Europa. Esse medo que o americano tem, esse medo que o italiano tem, a gente percebe isso tem sido muito explorado por políticos, do imigrante. Por isso, essa construção política do medo, ela é talvez o grande pressuposto e a dificuldade que nós temos no direito. A gente tentou aqui nos outros 2 dias estabelecer o que eu convidei ali os colegas a pensar em antídotos. Quais seriam os antídotos que nós teríamos na Constituição? O antídoto que nós vimos ali de saída ao fascismo hoje seria o pluralismo político. Existindo a possibilidade de diversos partidos políticos com as diversas franjas, ideologias, com os diversos lados, seria tranquilo, nós suportaríamos. O outro limite que nós encontramos, paralelo a este, paralelo de igual importância, seria sempre ter um catálogo amplo de direitos fundamentais e não tolerar restrições a direitos fundamentais. Porque dentro dos direitos fundamentais nós vamos proteger os direitos individuais, os mais essenciais, nós vamos proteger os direitos de grupos e nós vamos proteger até direitos que hoje se fala direito ao futuro, uma dimensão dos direitos que não seria nada presente. Por isso, é uma questão que se coloca aí central. Mas volta aí o ponto que vocês colocam, que o Gilberto traz. Mas e se esse sistema é manipulado? E se esse sistema vai sendo todo trabalhado como o nazismo foi? A Itália, ela foi muito mais brutal, porque a Itália não tinha rede social, não tinha o celular para filmar o pessoal batendo em mim ou batendo no meu amigo, não tinha essa coisa de levantar o celular, olha aqui você, vou filmar você. Não tinha essa história. E as milícias, que eram meia dúzia de camaradas de camisa preta, davam um laço em ti, batiam em ti, às vezes até matavam a pessoa, mas em geral bastava uma surra que a pessoa já ficava quieta, e deu. Passa a impressão de que é tudo uma maravilha. A Alemanha não tinha esse sentimento tão pacífico, ficou dentro dela.
E tanto que o número de tentativas de assassinato do Hitler com o Mussolini não se compara. O Mussolini, basicamente, dá para dizer que a vez que tentaram matar ele, mataram ele. Por isso não tem comparação essas coisas. Na Itália foi tudo muito mais normalizado. E no âmbito do direito constitucional, eu particularmente estudo muito mais, por isso meu interesse no Schmitt é como um desastre desse aconteceu na Alemanha. Ali nós vimos alguns núcleos serem removidos da Constituição, e por isso eu fico tão horrorizado e tão aviltado quando a gente escuta, quando a gente vem sentindo uma onda contrária à nossa Constituição de 88. Ainda mais no momento de instabilidade política. Você precisa ter tudo muito tranquilo para fazer uma Constituição. Agora, o evento que nós vamos fazer no final de agosto é tentando reconstruir as bases ali da nossa Constituinte de 88, mostrar como aquilo foi importante, não é qualquer brincadeira que a gente vai fazer uma outra Constituinte. Uma outra situação, comentei ali do Bruce Eckermann, que escreveu aquele artigo abominável no Correio Brasiliense, dizendo que o Brasil tinha que fazer uma nova Constituição, que a nossa não presta. Um sujeito que não entende nada do Brasil chega aí e escreve um texto desse, visivelmente encomendado. Por isso, essa questão de tirar o essencial. E aqui no nosso caso é simples. Basta eliminar o pluralismo político e basta relativizar a questão dos direitos fundamentais. Aí dá para fazer o crime de qualquer lado. Aí não precisa ser só um conservador obscurantista. Aí tu pode ter um fascista progressista. Pode ter um fascista liberal. Esse modelo, ele serve, como a Celina referiu, serve para todos os lados. Esse que é o detalhe. E o segundo ponto que é interessante, o nazismo, ele burocratizou a possibilidade de defesa e deu força para a ponta. Ele fortaleceu muito as pontas de controle, principalmente o poder de polícia. E tirou o controle da polícia. Mas e ritualizou muito a ordinariedade da vida. A vida ficou muito mais burocratizada. Por isso, tu te protege com a burocracia estatal e tu dá poder para a polícia. Se alguém se queixar, tem ali a polícia com força. Por isso, tirar o núcleo essencial de defesa dos direitos fundamentais e burocratizar são os dois canais, assim, se você quer fazer mesmo o crime que a gente tem observado. Por isso, daí o questionamento que eu queria realmente passar para vocês é esse. Esse ambiente anti-globalização, ele é para vocês um ambiente que lembre ali o início do século XX e lembre principalmente aquela ambientação da eleição do Roosevelt, lembra um pouco esse início do século XX, o início do século XXI? E haveria uma similitude nisso aí? Não sei quem... Celina... Eu ia passar a bola para o Gilberto. Vou deixar o Gilberto responder, embora eu acho que tenha semelhanças, dá para criar um paralelo. Eu acredito que hoje tenha muito mais uma ideia conspiratória muito bem construída, uma narrativa extremamente conspiratória, que se faz e cria esse sentimento, e torna ele ainda mais amplificado, embora algumas coisas distanciem, né? Mas eu queria puxar um ponto na tua fala, que eu acho que, além das questões legais que são feitas para proteger o pluralismo político, proteger a ideia de uma sociedade aberta, plural e livre, eu vejo um grande problema de desacordo semântico na própria palavra democracia. E isso se torna visível, eu percebo isso, que dependendo da ideia que eu tenho de definição de democracia, eu vou ser mais aberto, mais receptivo ou não a um certo autoritarismo. Se eu tenho a ideia de que a democracia significa a prevalência do voto da maioria, bom, isso é um perigo, né? Se eu tenho a ideia de que, então, escolhemos um representante de uma maioria e essa maioria então, tem um plano de governo e que a gente está vendo que isso se confunde com um plano moral, é uma tentativa de trazer para o campo
o campo político uma moral, uma visão moral de mundo. Se eu tenho a ideia de que a democracia significa isso, a soberania do voto majoritário, naturalmente as pessoas vão abraçar a figura autoritária, porque afinal de contas ela então está representando aquilo que eu acredito ser democracia. Agora, se a definição semântica que eu tenho de democracia é um sistema com poderes limitados, equilibrados, para que as pessoas possam então dar fim aos seus projetos individuais, né, suas crenças religiosas, seus projetos de vida, de constituição de família, seja o tipo de família que for, eu naturalmente vou ter um pé atrás toda vez que surgir uma figura que, de certa forma, escanteia ou cria esses inimigos, ou cria um discurso que tenta normalizar um tipo de comportamento e criticar outro tipo de comportamento. Naturalmente isso vai acontecer. E o que eu acho? Isso não está claro para as pessoas. E se a gente pensar, é uma definição muito simples. É de pegar uma palavra, a palavra democracia é usada por todos, eu acho que é a palavra talvez mais dita ultimamente, todos querem democracia. Bom, mas depende. O que nós estamos falando? E aí eu sempre me lembro de Wittgenstein, né, o problema da linguagem privada. Eu escrevi um texto que se chama Liberalismo e Conservadorismo, Besouros em Caixa. Porque se cada pessoa tiver uma concepção privada do que esses conceitos políticos significam, elas não estão comunicando. Eu preciso fazer acordos coletivos, acordos comuns, para então poder jogar o jogo de linguagem. Que jogo de linguagem é esse? Se existe talvez uma ideia de que eu escolhendo determinado partido, determinada figura que chegou lá mobilizando paixões, porque eu acho que a política, no fundo, ela funciona muito mais no registro da emoção do que da razão. A gente quer que seja da razão, mas no fundo ela mobiliza as emoções que vão chegar lá e vão se efetivar no voto. Então, se a percepção de democracia é que aquele líder, aquele representante está sendo eleito para efetivar a minha particularidade, a minha ideia de bem e de bom, eu não vou achar errado quando esse líder estiver de fato efetivando aquilo que ele prometeu efetivar em campanha. Ele vai estar justamente de acordo com aquelas crenças que me fizeram votar nele. Então, se a política for já uma ideia de braços mais amarrados e ela não tiver tão central na nossa vida, porque eu tenho a impressão disso, de que a política se tornou um assunto que se estendeu a toda a realidade, ela virou uma religião substitutiva, né? Não acho que a gente deveria estar tão preocupado com a política, infelizmente nós estamos, porque ela virou esse caos, né? E estamos incapazes de fazer certos acordos semânticos. Acho que as redes sociais têm um papel fundamental nisso. Me parece que no momento que as redes sociais tiveram esse grande lugar de ativismo político, elas proporcionaram a ideia de mobilizar, num estalar de dedos, grupos de pessoas reivindicando suas questões. Democracia, em certa forma, funciona sempre no conflito, nesse lugar de conflito, porque as pessoas pensam diferentes, são diferentes, mas eu acho que esse ajuste, afinal, a democracia é a soberania
do voto majoritário ou ela é um sistema de poderes amarrados aonde o governante é só um inquilino temporário, certo? O raciocínio, Celina, posso comentar antes de passar para o Gilberto? Pode continuar, vai. Não, que agora eu já queria... Eu estou como mediador desses 3 dias, daí eu fico um pouco com certo pudor e eu vi muitas opiniões minhas, assim, mas tem uma visão muito particular desse fenômeno da globalização. Isso aí já há mais de 10 anos, quando fiz a tese de doutorado, depois foi publicada em 2011, lá como Teoria Pluriversalista do Direito Internacional, na Martins Fontes, em 2011, daí tem todo um capítulo da primeira parte que é sobre globalização. Eu tive muita dúvida em relação a se essas fases elas têm similitudes ou se essas fases elas são movimentos completamente independentes. E levantei ali um grande número de autores. E, por exemplo, nessa época que eu referi para vocês, ali dos anos 20, dos anos 30, dos anos 10 dos anos 30, basicamente, ela foi uma época na qual, inclusive, figuras mudaram. O Papai Noel mudou, porque saiu uma campanha da Coca-Cola. Era um duende antes. A gente começou a usar alguns conceitos que não... Aldeia global, Marshall McLuhan criou esse conceito depois da Segunda Guerra Mundial. Existia, sim, uma compreensão de que nós estávamos num constante progredir. Só dos anos 80, 90 para cá, que muitos sociólogos foram tentar replicar essa questão das ondas. E daí vem alguns historiadores, com filosofia da história, falar também em 12 anos, 16 anos de ciclo. Ainda mais na filosofia política, alguns historiadores trabalham com ciclos ciclos possíveis no poder, 12, 16 anos. E para mim isso é muito, muito difícil de aceitar essas comparações, porque as condições elas sempre vão mudar. Comparando aqui, quando nós pensamos esse evento aqui, nesses 3 dias, há 2 meses atrás, era outra situação. Agora nós pensamos o evento, as coisas vão acontecendo, elas vão mudando substancialmente. Mas tem um elemento que eu acho que a Celina pega bem e que eu acho que agora é o elemento que eu queria passar para o Gilberto, independentemente do que ele esteja pensando ali em relação às considerações da Celina, mas essa questão da comunicação. Nós sempre tivemos a comunicação com um certo controle. E uma atribuição de sentido, de alguma forma, eu tinha como controlar. E o controle estatal no início do século XX foi fundamental, porque no século XIX a gente estava vendo, principalmente na França, por exemplo, os caras começaram a imprimir folhetim, e era toda hora, as grandes ideologias ali estavam pegando fogo na França do século XIX, literalmente, inclusive, porque o pessoal gostava muito de tocar fogo numa rua, essa coisa de queimar pneus, isso aí veio dessa época, as ruas estreitas, tu toca fogo no meio da rua, ninguém passa. Mas tinha uma comunicação já criada por uma espécie de imprensa informal, as imprimeries, que eram associadas com determinados grupos. E quando nós vimos aí a estatização disso, que foi muito forte, assim, não, essa daqui é oficial. Até no meio acadêmico, isso tornou muito característico na França, por exemplo, as presses universitaires, que eram as que faziam aqueles livros que tinham autoridade universitária. Esse é da universidade, é da PUF, Presses Universitaires de France. E aí você dá um ar estatal para tudo. E o fascismo, mas sobretudo o nazismo foi a maior máquina de produção de comunicação que a gente conhece na história. Pela quantidade, fez mais filme que Hollywood, fez mais filmes do que Hollywood, imagine. Fez os maiores atores, assim, atrizes conhecidos na época, em números de pessoas que iam assistir. A gente não sabe se era verdade isso ou não, mas eram cinemas lotados sempre. Com essas máquinas de comunicação, nós não temos condições de replicar isso hoje, é fato. Então, o que a comunicação hoje ela tem de diferente para isso? Porque a comunicação hoje, o sujeito vai lá, cria um Twitter, cria um Facebook, cria um Instagram, começa a pagar empresas no exterior para ficar replicando, daqui a pouco gasta, sei lá, 100 mil euros, 1 milhão de euros, virou uma máquina de produção de conteúdo. Como é que essa questão da comunicação hoje, no século XXI, impacta nessa produção de medo que a Celina traz? E como isso impacta no que nós entendemos por democracia e, por consequência, como isso impacta nessa eclosão do fascismo como uma palavra que agora, assim como democracia está na boca de todo mundo, fascismo está na boca de todo mundo. Gilberto, por favor. A pergunta é excelente porque ela permite unir diretamente as reflexões que eu gostaria de colocar com relação à ideia de democracia com aquilo que a Celina vinha dizendo. Rapidamente, antes, só para não deixar sem resposta também, porque eu vi que foi uma pergunta levantada, essa questão
da globalização e do globalismo, né, que é o fantasma, o espantalho da globalização, eu acho que é preciso ter alguns cuidados aí com relação aos contextos específicos em que isso é reivindicado. Por exemplo, assim, a gente vê em muitos lugares, assim, se colocar tudo como se fosse a mesma coisa. A gente tem o Brexit, a gente tem Donald Trump, a gente tem Hungria, a gente tem Polônia, e é tudo igual, e todos são fascistas contra a globalização. Não é bem assim. O próprio discurso anti-globalização em cada um desses contextos tem as suas peculiaridades. Por exemplo, a gente vê muito forte na questão do Brexit uma reivindicação da soberania do parlamento britânico, que por sua vez é algo que tem muito a ver com a ideia de uma cultura de uma grande Inglaterra e tudo mais. Nos Estados Unidos, essa ideia do globalismo, da globalização, chame como quiser, porque nesse tipo de discurso acaba sendo como se fosse a mesma coisa, tem muito forte uma questão dos empregos que estão sendo tomados dos verdadeiros americanos de classe média, que foram por muito tempo desassistidos pelo Estado. No leste europeu tem muito uma questão anti-ocidente, no sentido de nós somos a verdadeira Polônia e nós estamos sendo relegados por uma ideia ocidental que está aqui invadindo, enfim. Então, esse próprio discurso antiglobalista tem as suas peculiaridades em cada um de seus contextos. O que me leva à segunda colocação, que é a ideia dos acordos e desacordos semânticos, que para mim é fundamental. Eu acho que a Celina toca num ponto que não se pode deixar de lado quando a gente vai discutir um tema como esse, precisamente porque democracia está sendo mais reivindicada do que nunca. Fascismo, como o professor Anderson bem colocou agora, também está sendo dito, às vezes como xingamento, ou às vezes a gente não sabe nem muito bem sobre o que está falando quando reivindica a palavra fascista também. E o ponto-chave aí para mim está na ideia que a Celina muito bem coloca, e eu já vou chegar na comunicação a partir daí, porque tem a ver, eu quero amarrar a ideia de comunicação com essa ideia dos acordos semânticos. Democracia é um conceito contestável por excelência, assim, né? Porque eu posso ter uma concepção diametralmente oposta à concepção que tem a Celina, e ao mesmo tempo nós vamos reivindicar a mesma palavra. Então, assim, eu posso reivindicar uma soberania popular absoluta como uma concepção de democracia, e aí buscar a ideia de plebiscitos e de referendos, de uma participação popular direta, assim como eu posso, com uma ideia de democracia, postular a ideia de separação de poderes, império da lei, direitos individuais sacralizados na lei positiva, uma ideia muito mais madisoniana, por assim dizer. Isso fica muito claro, né? É um autor que eu sei que a Celina gosta, o Isaiah Berlin fala muito isso, quando ele traz toda a ideia, e ele vai mencionar inclusive o Rousseau aí, por que eu menciono o Rousseau aqui? Por causa dessa ideia de vontade geral. Eu posso reivindicar uma vontade geral, postular essa vontade geral e dizer que isso é democracia. E isso importa precisamente por aquilo que a gente estava falando agora há pouco, do Lindbergh, que chega por meio do voto ao poder. Então, assim, se a gente tem simplesmente uma concepção puramente majoritária e ponto de democracia, a gente começa a colocar aí todo tipo de problema que é levantado por essa concepção majoritária pura e simplesmente. Por que eu trago isso à tona? Essa contestabilidade do conceito de democracia, e o mesmo vai valer para o fascismo em alguma medida, com a diferença de que democracia é reivindicado, quando na verdade fascistas são os outros. A diferença aqui é essa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e por que eu amarro isso com a ideia de comunicação? E também com a ideia do antídoto, e também com a ideia da normalização. Porque, para mim, a chave desse acordo semântico e o encontrar desse antídoto vai estar num acordo semântico robusto, que consiga articular uma concepção de democracia que, em si, carregue já a ideia de limitação institucional da própria autoridade. Eu acho que uma concepção adequada de democracia não pode abrir mão dessa ideia, circular já em si mesmo de uma limitação institucional da própria autoridade, que é institucional, e aí sim vai estar o antídoto. Por quê? Porque o majoritarianismo por si só, e aí a gente vê isso por meio do voto, como é o caso do Lindbergh, porque eu posso, veja bem, para amarrar com a série, o Lindbergh chega ao poder eleito, ele pode muito bem olhar para aquilo ali e dizer, eu sou o verdadeiro democrata. Eu fui eleito, eu estou aqui representando a vontade popular. O que é democracia se não a vontade do povo? Eu posso
com uma certa dose de cinismo aqui, defender esse tipo de discurso. E aí eu posso, então, consequentemente, com uma certa dose de cinismo, defender que o democrático é a participação direta, consequentemente a relação direta, e aí abolir todos os meios de intermediação. Eu consigo abrir mão de toda a ideia de mediação e, a partir daí, dizer que eu sou o verdadeiro democrata. Como é que eu amarro isso com a excelente pergunta do professor Anderson sobre a ideia da comunicação? A comunicação hoje, nessa linha das redes sociais, que a Celina já vinha adiantando e levantando aqui, é precisamente o tipo de comunicação que abre mão de qualquer ideia, de qualquer princípio mínimo de mediação e exatamente de filtro institucional, que é o que eu falava agora com a ideia de democracia. Então, agora, assim, a gente não sabe bem ainda o que é pessoa mesmo que está ali falando aquilo, quem é a pessoa, a gente não sabe sequer se é uma pessoa, esses tais desses robôs, que eu não sei bem como é que funcionam, mas eu sei que tem, e o professor falou isso, tem uma holding lá, não sei aonde, que está sendo paga em euro para disseminar isso aí por WhatsApp, e essa imediaticidade, e assim, quando o Twitter, quando o live no Facebook vira diário oficial, e eu não estou falando só do nosso contexto, eu estou falando isso no geral, o ponto tá junto para mim a ideia da comunicação com a ideia de uma articulação de uma concepção robusta de democracia, a necessidade de mediação, de um filtro institucional da própria linguagem e da própria defesa daquilo que a gente tem como princípio mais fundamental do que constitui uma democracia verdadeira. Porque a partir do momento que a gente abre mão dos princípios de institucionalidade, eu consigo, com base na democracia, atacar a verdadeira democracia. Uhum. Então, assim, daí a importância desse tipo de evento que a OAB está produzindo também. Porque a ideia de discutir aqui cinema e fascismo, isso prova um pouco, assim, do quanto dessa poluição semântica, assim. Se você fala hoje que você vai discutir fascismo, olha só, a gente está nesse nível. Se eu falo que eu vou discutir fascismo, as pessoas automaticamente pensam que é um evento de esquerda. Uhum. Veja como são as coisas. Para falar mal de alguém especificamente. Ou para falar mal de alguém especificamente. Exatamente. Precisamente porque fascista virou um xingamento. Então, aqui, assim, unindo a ideia de acordo semântico, de filtro institucional, desse rigor que é necessário para que a gente saiba sobre o que a gente está falando, que a Celina bem trouxe, eu saúdo o evento da OAB e também por essa ideia de, e eu já lanço aqui o meu questionamento que eu quero devolver para vocês, eu acho que a gente já está em vias aí de começar a encaminhar para as reflexões finais e eu não quero deixar de mencionar isso e ouvir vocês sobre isso também. Acho que a Celina já adiantou um pouco, o professor também, mas assim, para deixar isso claro, como é possível, e acho que um pouco é importante o evento por isso também, a gente identificar, claro que não assim de uma forma criterial, do tipo assim, tenho condições suficientes e necessárias e pronto, não assim, mas eu digo, como a gente pode discutir a ideia, o movimento do fascismo, enquanto fascismo mesmo, de um modo rigoroso, responsável, sem que isso fique preso aí no dedo em riste, no ponto de exclamação, no xingamento, de uma forma responsável, conceitualmente rigorosa, mas ao mesmo tempo sem ficar restrito a Hitler e Mussolini. Por que isso é importante e por que eu acho que está junto com a discussão de hoje da série? Porque o Roth mostra, com o mote principal do livro, e depois o David Simon vai trazer isso de novo na série, que é aquela pergunta que aparece o tempo todo, que é, can it happen here? Isso pode acontecer aqui? Então, assim, não exatamente para a gente discutir o nosso contexto, se pode acontecer aqui ou não, mas eu digo assim, pensando nessa necessidade de acordos semânticos e pensando nessa ausência de filtros institucionais que abrem mão de todo o rigor semântico, como é que a gente pode pensar no fascismo enquanto fascismo de verdade, para além simplesmente do recorte histórico e geográfico? Passo para vocês aí, não sei quem começa. Posso responder? Posso tentar responder? Por favor. Essa é a grande pergunta que não quer calar. O que eu sinto, né? O que eu vejo?
diante de tudo isso que foi conversado aqui e que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado. Eu fui buscar o meu mestrado, eu tentei encontrar em David Hume uma definição analítica para a ideia de moderação. Porque todo mundo fala que é bonito ser moderado, que a moderação é importante, mas o que seria moderação? E busquei criar uma espécie de ferramenta intelectual que pudesse filtrar argumentos radicais, baseado nas premissas de David Hume, que eu achava que ele conseguia acomodar muito bem os valores principais, tanto do conservadorismo, e aqui conservadorismo, quando eu digo, eu estou falando de ceticismo político, né? E as ideias principais do liberalismo. E tentei criar esse procedimento intelectual para saber que tipo de argumentos políticos podem ser colocados de lado, porque eles apresentam um risco e, de certa forma, fomentam o extremismo, né? A ideia de mudar totalmente a sociedade, a ideia de tornar absoluto alguns princípios, a liberdade absoluta, a igualdade absoluta. Então, essa foi a minha tentativa. Eu foquei nesse aspecto. No meu doutorado, eu fui para o agente político, porque é isso que, no fim das contas, as instituições, sejam elas quais forem, instituições econômicas, instituições legais, todas as instituições estão ligadas às pessoas, certo? Então, eu quis entender esse agente político e fui buscar esse recorte no culto, na palavra de culto. E quando eu digo culto aqui, não estou me referindo a culto religioso, mas a ideia de conformidade a grupos e de que forma isso satisfaz certos anseios psicológicos e que rouba muito a autonomia do indivíduo e aonde ele se torna extremamente manipulável, aonde ele se torna num limite onde ele é capaz, sim, de praticar o mal, de praticar a dominação, por impulsos que estão ligados a toda uma questão psicológica e aonde a razão e a moral vão perdendo qualquer contato com uma realidade comum e vai se deformando completamente até que a pessoa é capaz do impensável, onde ela não tem mais uma autonomia individual e ela se identifica fortemente com aquele grupo, ela cultua alguém, ela cultua uma ideia, ela cultua um símbolo, ela cultua um ideal. E eu achei que o culto seria o lugar para entender essa conformidade no grupo e o quanto isso é forte. O fascismo ele tem características políticas bem definidas, porém ele também tem características que entram nesse guarda-chuva do culto. A figura do líder carismático, o embotamento do pensamento autônomo, a capacidade de justificar ações violentas, a criação de um inimigo, a estigmatização de um grupo e tudo isso. Por que eu digo isso? As redes, elas, de alguma forma, elas tiraram a necessidade de um espaço geográfico para que essa ideia de culto, essas vidas artificiais, usando um conceito de Hume aqui, porque esses sistemas de crenças, eles não são obtidos a partir da experiência cotidiana, eles são sistemas de crenças que são oferecidos através de testemunhos, ou seja o que for. As redes sociais, elas não precisam mais de um espaço geográfico para que esse culto aconteça. Então, eu penso assim, que talvez a gente tenha que focar dentro das universidades, em todo e qualquer espaço. Aqui, como a gente está fazendo, eu acredito muito na ideia de responsabilidade individual, que é o que eu posso fazer, que está no meu alcance, mas de discutir
essa vulnerabilidade e essa perca de autonomia que o indivíduo tem diante da necessidade de identificação com um grupo. Numa sociedade que se vê cada vez mais absorvida pelas redes, num mundo que vai se tornando cada vez mais complexo, porque o fluxo de informação é incessante. Antes se escutava a notícia no rádio, terminava o noticiário, acabou por ali. O feed de notícias não para. Se tu rodar o dedo ali no Facebook, ele vai eternamente. Então, eu tenho um fluxo imenso de informação que torna a minha realidade muito mais complexa, muito mais incerta. Temos a questão factual, por exemplo, da nossa realidade, a pandemia. No caso de Roth, ali na série mesmo, tinha a questão da guerra. Então, esse tecido social vai ficando mexido com essas contingências, onde ninguém sabe exatamente qual é a solução. Bom, eu vou me agarrar na primeira pessoa que diz que tem solução, mesmo que seja um remédio. Parando para pensar, é extremamente compreensível a ação de alguém que está com medo, é se formar em grupo. Então, essa questão, Gilberto, desses acordos, desse cuidado com o pluralismo político, desse rigor, ele tem que começar justamente, eu acho assim, nas universidades. Tem que explorar isso, explorar justamente a ideia de como é que eu sei os sinais de fumaça. Quais são as palavras que são ditas em um discurso que desencadeiam essa identificação de grupo. Eu posso identificar isso num discurso? Dá para a gente fazer análise de discurso? Que tipo de discurso segrega? Que tipo de discurso é capaz de conciliar? É possível a gente identificar isso? Como é que a gente sabe que um grupo é tóxico, que ele é vicioso ou que ele é virtuoso? É possível? Quais são os sinais de fumaça? Porque a gente não tem mais muito além disso. Quais são os sinais de fumaça? Então, eu acho que o rigor com as palavras, o rigor com os conceitos, o respeito com aquele que pensa diferente de mim, seja a posição política que for, tem que começar por quem está envolvido nessa discussão. Agora, a questão das redes é muito... Nós estamos no olho do furacão e a gente ainda não sabe como isso vai se acomodar. Então, as discussões legais acerca dos limites da liberdade de expressão nas redes, não vejo ainda uma resposta muito clara, porque nós estamos no meio da coisa, como se a Terra ainda estivesse se assentando. Talvez daqui a 10 anos a gente olhe para trás e veja, imagina, 10 anos atrás as redes se usavam assim, hoje se usa assado. Então, eu acho que essa perspectiva do nosso comportamento, cuidar com esses sinais de fumaça, estar atento para esses sinais de fumaça e ter esse respeito com as palavras, principalmente quem está em sala de aula, envolvido no mundo das ideias. E aí eu trago o estado da arte que está dentro das redes, e tem esse compromisso com a semântica. Não é uma resposta, né? É só um ponto de vista. Mas Celina, tem aí, por exemplo, referiu agora por fim o estado da arte. Aí pressupõe que a pessoa vai ler algo de mais de um parágrafo, ou mais de 2 parágrafos. Tem uma questão que eu até estou pensando bem aqui, tu falavas, eu já vinha pensando, que envolve esse tema comunicação, que é um tema que me é muito perturbador do ponto de vista teórico, porque ele foi o grande instrumento de afirmação intersubjetiva nas sociedades onde nós tivemos fenômenos totalitários. E até hoje é o grande instrumento de afirmação do regime norte-coreano. Se acontece alguma coisa, achavam que o sujeito estava morto, dentro do país diziam que ele estava vivo, mas doente.
E as pessoas estavam desesperadas, tudo indica que as pessoas estavam realmente apavoradas, achando que o seu líder supremo, máximo na Terra, agora chefe de Estado, alteraram a Constituição, botaram o chefe de Estado, Kim Jong-un, teria falecido. Há uma construção de sentido do indivíduo a partir do todo por meio da comunicação. As redes sociais, elas te dão essa reflexividade com aqueles que tu tem maior proximidade, mas hoje tu fala de política em quase tudo, é insuportável ir qualquer coisa de criança, numa confraternização, porque de adultos, porque todo mundo bota figuras políticas no meio. Eu não me lembro de... Eu não era adulto nos anos 80, mas eu não me lembro de, nos anos 80, ter um fla-flu entre Maluf e Brizola. De na hora do churrasco, do almoço, a pessoa trazer Maluf e Brizola para a mesa. Na hora do parabéns dos 3 aninhos da criança, lá, antes de cortar o bolo, traz o Maluf e o Brizola. Eu não me lembro disso. Por isso, a gente só tem essa atribuição de sentido de pessoas que não significam nada para nós, não estão no nosso cotidiano, por causa das redes sociais. Sim. E aí que tem um ponto que eu queria, assim, o último ponto que queria colocar para vocês envolvendo essas redes sociais. Se nesses regimes totalitários, e aí tentando enfrentar um pouco mais diretamente a questão que o Gilberto nos coloca aqui, a questão talvez chave do fascismo italiano tenha sido pegar todos os lados da sociedade, conseguiu construir a sociedade, tanto que com a Marcha de Roma ninguém se opôs, não houve uma oposição àquilo. Não houve uma outra alternativa aparecendo depois da Marcha de Roma. Havia a coesão construída com uma crise econômica, com uma guerra, a Primeira Guerra Mundial que foi horrível para a Itália e para a Alemanha, tudo bem, mas houve uma coesão. Essa coesão, ela também era anti-intelectual, porque os principais intelectuais na época eram liberais ou marxistas. E o Vittorio Orlando Emanuele III estava muito próximo de marxistas, de comunistas. Isso também gerou, e todos eles muito intelectualizados, os marxistas ali do século passado, década de 10, década de 20, eram muito intelectualizados. E aí você viu esses fenômenos surgindo, você vê esses fenômenos surgindo como fenômenos essencialmente anti-intelectuais. Hoje, pergunta que eu coloco para vocês, a anti-intelectualidade, ela não é talvez uma regra geral e talvez um bem social maior? Eu não sei se eu estou sendo irônico ou estou sendo sincero, porque é muito complicado essa questão de você tentar construir algo, criar uma dimensão de sentido. Talvez a gente não esteja, talvez nós não estejamos tendo nessa anti-intelectualidade generalizada aí o grande caldo de cultura para um regime totalitário, e aí não precisa trazer algo naquele quadro fascista tão duro. Basta um regime autoritário, um regime que venha, se utilize, se valha da máquina e faça o seu modo de ser, a sua visão de mundo se colocar. E aí a segunda pergunta que eu coloco para vocês, a primeira é essa questão da anti-intelectualidade, que eu coloco para vocês, assim, digamos, para a gente já encaminhar o encerramento aqui. Essa anti-intelectualidade, ela tem como não ser estimulada nessas redes, ela seria simplesmente um reflexo, um retrato geral das sociedades contemporâneas, dessas sociedades pós-modernas nas quais nós vivemos, onde as pessoas leem no máximo parágrafos. E se a pessoa escreve um pouco mais que parágrafo, já vira textão no Face. Eu descobri que existe o tal do textão no Face, daí ninguém quer ler textão no Face. A pessoa quer ler poucas frases, geralmente com conteúdo de ódio dela, vai gostar bastante. Se nós temos essa intelectualidade, se isso é um pressuposto, se não é, deixo para vocês responderem. A outra questão, como é que nós vamos trabalhar na hora da eleição? Porque aqui o colega Juliano Constantino de Oliveira, ele coloca 2 questionamentos aqui que eu vou tentar sintetizar um pouco eles. Um foi à luz dessa questão que a Celina trouxe sobre o medo. Aqui nós já vimos candidatos, quase toda eleição nós temos algum candidato que diz que o outro candidato vai acabar com o programa social. Para um constitucionalista isso dói nos ouvidos, porque é o objetivo da República. Você tem como objetivo da República a assistência social. O programa social faz assistência social. Então eu acho que isso, do ponto de vista, mesmo com uma perspectiva bem liberal do processo democrático, isso tinha que ser proibido de você veicular qualquer conteúdo assim, porque é inconstitucional você ter, e se você apresenta um programa de governo, a sua candidatura tem que ser retirada se lá tiver algo querendo extinguir programas sociais. Programa social é fundamento, não, é o objetivo da República.
Então, é um assunto que não deveria sequer estar sendo falado. E a cada 4 anos é falado. E o colega Juliano refere isso aqui. E depois ele emenda um outro questionamento aqui que eu também vou tentar sintetizar um pouco mais, porque eu vim um pouco à luz dessa questão da intelectualidade. Resumindo o questionamento dele ali, assim, inclusive ele fala torcedores ali, nós não ficamos torcendo por candidatos ou por políticos porque nós não sabemos quem são eles. Eu conheço um político extremamente famoso, uma família dele toda, inclusive a gente fez uma série, não quero entrar em detalhes de quem é, mas conheço muito o Figura e nunca postei nada por ele. E, curiosamente, a pessoa veio se tornar muito famosa, inclusive a família dele veio se tornar bastante famosa nos últimos anos. Mas eu conheço desde os anos 90, desde que eu era adolescente, e por amizades que eu tenho nesse estado, desse político, eu sei detalhes assim muito íntimos dele, são coisas muito constrangedoras dessa pessoa. Só que isso não está na narrativa. E as pessoas não querem saber. As pessoas não querem saber. Tanto que é alguém sobre o qual não falo. Inclusive, a gente fez toda uma adaptação numa determinada instituição, envolvendo uma questão de um curso, para não ficar com aquele determinado grupo no qual ele transita. Por isso, a gente até mudou uma certa questão que envolvia a pós-graduação, o nome, e passamos para o direito, que era de uma área transdisciplinar, para não ter essa colidência que daqui a pouco a pessoa se tornou famosa. Esse rótulo, obrigado, Juliano, eu acho que eu peguei teu questionamento, esse rótulo que a gente dá, ele me representa, sabe? Poxa vida, isso aí também não é um reflexo de que a gente vive essa anti-intelectualidade como uma regra geral na sociedade, e as redes seriam um canal para isso, e se elas tem como, de alguma forma, eu sei que a gente está, como a Celina falou, mas já encaminhando o final disso, obrigado, Juliano. É exatamente esse o nosso dilema hoje, tentar construir sentido e não ficar só no signo, só na imagem e atribuir sentido para as questões. Eu não vou citar nada com políticos porque não quero ser desagradável, ainda mais que eu trabalho com isso, mas a gente vê rótulos, a pessoa não é aquilo. O sujeito mais família que eu conheço hoje, assim, em termos políticos macro no Brasil, é um sujeito chamado de antifamília, mas é um sujeito casado há 30 anos e uma família muito tradicional. Por isso a gente construiu-se um rótulo com essa pessoa que ele é antifamília. E uma outra pessoa que se diz defensora da família é toda enrolada com as mulheres. Por isso que não existe essa atribuição de sentido com signos e não com a substância. Isso não seria um novo tipo de anti-intelectualidade que cria uma nova forma de comunicar autoritária. E esse aí vamos encerrando, para a gente encerrar e não alongar muito mais aqui, porque a gente tem, inclusive, o pessoal técnico que está agendado para 1 hora até 2 horas. E nos últimos 2 a gente chegou muito perto dessas 2 horas, também para vir encaminhando aqui. Esse que era o nosso último ponto, então. Quem é que parte, Gilberto? Pode ser contigo e daí encerra com a Celina? Claro, vamos lá. Eu já vou tentar responder isso de uma maneira mais geral, então. E até porque, na verdade, isso está diretamente relacionado, né? Então, assim, eu vou começar pela segunda pergunta, ou a primeira, já não sei mais, mas a questão das eleições. Do tipo assim, o que a gente faz diante desse diagnóstico todo que a gente vem enfrentando aqui nessa hora e meia, né? A minha resposta vai começar numa tônica muito pessimista, mas é por aí que eu quero começar mesmo para chegar onde eu quero. Eu tô num momento absolutamente cético com relação às possibilidades, seja em eleições, seja num futuro breve, com relação a isso tudo que a gente tem enfrentado e que a gente vê ao redor do mundo, enfim. Muito cético, muito pessimista. Não vejo saídas facilmente atingíveis assim num cenário sequer articulável, assim. Eu não consigo dar uma resposta, porque se eu fosse querer aqui dar uma resposta otimista para encerrar numa tônica positiva, eu ia simplesmente chegar em abstrações que não significam nada. Eu tenho que ser muito honesto aqui e dizer que eu estou muito pessimista com relação ao futuro próximo quanto a essas discussões todas. Mas aí, para tentar ao menos dar uma nota mais positiva para esse encerramento e para tentar fazer uma reflexão um pouco mais geral e amarrar também com o ponto que a Celina vinha dizendo, eu acho que a chave, então, está precisamente nesse tipo de ceticismo. Eu acho que um pouco do ponto está aí, assim. Eu estou cético, mas que bom que eu estou cético, e eu acho que esse ceticismo é necessário para preservar um espaço que exista e deve existir para que a gente possa falar em uma democracia, para que a gente possa começar a construir acordos semânticos, para que a gente possa resistir a esses elementos todos que a Celina bem coloca como fundantes do fascismo enquanto fenômeno, enquanto movimento,
que é a manutenção e a preservação de um espaço para o indivíduo, para a autonomia individual, para a liberdade, para o exercício do pensamento individual, para a responsabilidade moral individual, porque esse também é um ponto, né? Naquele clássico sentido, somos todos responsáveis, não é? Então, assim, se a minha resposta é cética, eu acho que é porque nós precisamos de um pouco de ceticismo. E eu tenho certeza que a Celina, enquanto pesquisadora de Hume, vai me dar um pouco de razão nesse sentido. Acho que precisamos de um pouco de ceticismo entre a política da fé e a política do ceticismo, de que falava o Oakeshott, e ele sempre preferia o meio nessa dualidade. Eu acho que a gente está um pouco demais no lado da política da fé já há muito tempo. Então, eu acho que nós estamos... Isso tem a ver com essa anti-intelectualidade, como o professor Anderson nomeia, porque nós estamos sempre buscando, e isso está diretamente relacionado com a reflexão que a Celina bem faz com relação ao fascismo, a salvação, o Salvador, e aí tem essa ideia de personificação política da salvação, de um herói, de um Messias, e Messias aqui, por favor, não é nenhuma mensagem que eu estou tentando passar, não, é no sentido messiânico mesmo. O ponto é, a minha resposta que começa cética não é com a pretensão de ser pessimista simplesmente pelo pessimismo como um fim em si mesmo, mas com a ideia de que é necessário recuperar um pouco de uma certa política do ceticismo em alguma medida, a partir da qual a gente consegue preservar um espaço para a liberdade e para a autonomia individual, que ao mesmo tempo não pode abrir mão de assumir também a responsabilidade moral individual. Então, eu não tenho resposta pronta, mas eu acho que é precisamente isso, não há resposta pronta, e como resposta a isso e a essa ideia de anti-intelectualidade, ou essa anti-ideia, eu volto de novo ao que a Celina falou do espaço das universidades, do Estado da Arte, puxando para o meu lado, da OAB, para esse evento que está acontecendo aqui. Então, é a construção e a preservação de um espaço para o indivíduo, e aí eu fecho, passando a palavra para a Celina, com uma frase que eu gosto muito, que eu acho que tem a ver como um antídoto, então, para a ideia que ela trouxe para caracterizar o fascismo, que é de um livro que me parece muito subestimado na literatura, é o Doutor Zhivago, do Pasternak, em que uma das personagens, o tio do Yuri Zhivago, que é um personagem central na obra, ele fala o seguinte, mais ou menos, estou citando de cabeça, mas é mais ou menos assim: o espírito gregário é o refúgio da ausência de dons. Então, eu acho que isso tem a ver com tudo que a gente está falando, desse espírito de movimentar os medos e as paixões e os ressentimentos e as redes sociais e a anti-intelectualidade, para onde a gente vai. Eu não sei para onde a gente vai, mas eu acho que um pouco de não sei faz bem às vezes. E eu acho que a possibilidade de começar a construir uma resposta possível passa por um pouco de ceticismo, prudência, cautela, moderação, não assim recusar a adesão aos slogans, às respostas fáceis, que são amplificadas pelas redes sociais, mas sempre estiveram aí. A questão é que a rede social amplifica isso de uma maneira que não havíamos imaginado antes, mas o ponto é, não sei exatamente para onde vamos, mas esse ceticismo me parece um primeiro passo para que a gente possa começar a talvez saber para onde a gente vai. Tentei responder tudo mais ou menos junto aí para dar esse caráter mais final para minha reflexão. Passo já para a Celina, mas só essa questão antes de agradecer, deixar meu abraço para vocês, para quem nos assistiu, e de novo dizer que é uma felicidade, uma honra enorme estar aqui. Vai lá, Celina. Gilberto, eu acho que roubou a minha resposta, só porque ele sabe que eu sou cética. Com certeza, uma boa dose de ceticismo político só vem nesse momento a auxiliar o nosso olhar, né? E ceticismo político é sair um pouco da ideia de que está na política, na própria função, agora trazendo Oakeshott, na função do Estado de melhoramento do homem. A ideia de que nós vamos atingir um ideal de perfeição humana através de agendas políticas. Não vamos. Já é muito difícil a gente mudar a nossa realidade, perder velhos hábitos no nosso dia a dia. Imagine, então, transferir essa responsabilidade de levar o homem a uma redenção através da máquina
pública ou da política por homens burocratas que são tão falhos quanto nós. Então, é esse o ceticismo que o Gilberto traz e eu concordo com ele plenamente. A questão do anti-intelectualismo, eu trago uma frase de Hume que eu gosto muito, que é uma frase famosa, que é: seja um homem, não seja um filósofo, mas no meio de toda a sua filosofia, não deixe de ser homem. Então, talvez essa anti-intelectualidade esteja no fato de que o homem comum esteja um pouco distante desse lugar da intelectualidade e, às vezes, a anti-intelectualidade também é produzida por intelectuais, né? Quando existe essa ideia de cancelar o outro, porque as suas ideias machucam ou algo do tipo. Então, a gente não pode esquecer que a gente pode fazer filosofia, pode discutir direito, mas continuamos sendo, ao acordar, mero homens falhos, mulheres, e que somos moralmente e intelectualmente imperfeitos. E a questão do voto, para fechar, que talvez seja apenas uma especulação, mas eu acredito que futuramente a forma como o voto é feito talvez mude. Eu fico sempre pensando porque se nós não chegaríamos mais próximo de uma eleição moderada, ou da escolha de um governante moderado que passe a ideia de moderação, se ao invés de na urna a gente escolher um para presidente, a gente fosse obrigado, nós fôssemos obrigados a ranquear 3. Estou aqui jogando uma especulação, uma vez que eu pensei com um amigo e eu acho que faz algum sentido. Ranquear 3 candidatos. O vencedor seria o segundo mais ranqueado. Não seria o favorito de todo mundo, mas seria um segundo favorito, né? Então talvez aproximasse o gosto das pessoas sem ser o supremo, mas aquele, sabe, o feijão com arroz que satisfaz. E para chegar nesse segundo ranqueado, a retórica usada nas eleições não poderia ser muito inflamada, certo? Porque senão ele seria escolhido em primeiro lugar como favorito. Não sei, talvez eu acho que o sistema de voto, a forma como ele é feito, ele exclui naturalmente e acaba sempre em polos muito distantes. Porque eu vou na urna e eu escolho um favorito. É uma ideia, sim, não é uma resposta, mas é uma especulação que talvez futuramente, com várias eleições sempre caindo em 2 extremos muito distantes, a gente passe a pensar que a forma como o voto é feito, ela naturalmente leva a esse resultado mais polarizado. Dito isso, né, então eu termino com um ceticismo, acompanhando o Gilberto aí nessa ideia, e agradecer também ter participado, adorei, me senti muito tranquila aqui falando, eu movo muito as mãos, mas esse é o meu jeito, acho que a mão se move junto com o meu pensamento. Espero ter contribuído com um pouquinho de filosofia para a questão. Falamos de Roth, essa série, então, que quem não assistiu, né, tem que assistir. E é isso. Obrigado, professor Anderson, e obrigado, Gilberto, pela companhia e pelo convite. Bom, a mim resta apenas agradecer muito a presença de vocês, a presença daqueles que nos acompanharam aqui hoje à noite. A presença da Celina, por não conhecer, realmente foi uma surpresa muito positiva. Espero que a gente possa fazer outras atividades futuramente. Essa intersecção de matérias com filosofia, com ciência política, com história, ela é sempre muito produtiva. Toda vez que eu posso participar dessas atividades, são sempre, para mim, assim, muito enriquecedoras. A participação do Gilberto, para mim, é um grande prazer também poder debater com eles essas questões aqui para nós tão atuais, tão centrais. Eu não vou me furtar também de dar a minha opinião sobre essa questão antes de encerrar, porque eu sigo o ceticismo de todos, mas a história ela tem eventos marcantes, eventos que são muito fortes, assim, que são, de certo modo, dividem as épocas.
tenho analisado essa questão da pandemia de Covid-19 sobre vários aspectos. Eu acho que eu nunca produzi tanto assim, em um espaço de tempo tão curto, em tantos contextos diferentes. Muitos têm colocado isso como um divisor também na questão da anti-intelectualidade. Eu não sei se todos estão percebendo isso, mas há um sinal já nessa discussão das vacinas, todos estão aguardando vacina. Há um sinal muito positivo de que se fortaleça a ideia do pesquisador. São pesquisadores que na Inglaterra estão trabalhando, que constantemente aparecem na TV brasileira e que ganham ali bolsas de 1.600, 1.800 libras. Não são grandes valores econômicos, mas que vão ter um valor sem igual assim, para a humanidade. Com a vacina, vai ser a vacina mais rápida da história, uma vacina que demora 5, 6 anos. Por isso eu começo a ter uma certa esperança nessa questão agora das vacinas. Nós já vimos uma espécie de epistocracia com o governo daqueles que têm maior conhecimento em certas áreas. Isso também já era uma coisa, de certo modo, interessante nos direitos humanos, no plano internacional. A gente sabia já que certas figuras são as figuras que atuam ali em determinadas cortes. Por isso eu acho que em determinado momento nós vamos começar a dar um valor um pouco maior também para o conhecimento do ponto de vista político, mas acho que não vai ser tão rápido assim. Acho que esse narcisismo que a gente vê na política, ele vai se asseverar e lamentavelmente a gente vai ter alguns anos ainda que conviver com isso. Agradeço a todos que nos acompanharam. Se gostaram da atividade, final de agosto nós voltaremos aí com outra atividade no âmbito desse projeto Cultura Jurídica e História Constitucional. Muito obrigado à parte técnica aí que nos acompanhou, a Patrícia, o Diego, a Marilês, e encerro a gravação por aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite.